Estamos aqui de volta com o nosso debate, Repensando a Saúde, e agora um tema muitíssimo importante, que é a questão da saúde mental. Eu vou apresentar a nossa primeira participante, doutora Mirela Manfro, graduada em Psicologia, especializada em Terapia Cognitiva Comportamental para crianças e adolescentes, e também oferece orientação para pais sobre o desenvolvimento dos seus filhos. É terapeuta de família e casal, com formação na Academia della Famiglia, em Roma, na Itália. Seja muito bem-vinda, doutora. Para mim ficou meu amigo Fernando Oliveira, mais conhecido como Fefito. Ele é jornalista de formação, trabalhou em veículos como Folha de São Paulo, TV Gazeta e Portal de Notícias UOL, é apresentador do TV Fama, da Rede TV e é colunista do Portal Terra. É super amigo da casa e super colaborador da Turma do Bem. Obrigado, Fefito, por vir aqui no dia do seu aniversário. Uau! Parabéns! Obrigado. Gente, Fábio é família para mim, tá? Então, assim, ele chama, eu vou. E a Turma do Bem é uma ONG que eu tenho muito apreço, assim. É um projeto que eu admiro muito, especialmente o trabalho que eles fazem junto a mulheres vítimas de violência. Que, aliás, virou um projeto agora nacional, não sei se vocês estão sabendo, né? Porque o presidente Lula sancionou agora um apoio para a recuperação de sorrisos, coisa que Fábio Bibanco já fazia. Então, assim, além de ser meu amigo, é um visionário. E a Mirela eu vou dizer como precursora do projeto Psicólogos do Bem. Então, são duas pessoas muito próximas da organização e, por isso, achei que eles deveriam fazer essa conversa com a gente, porque são pessoas que conhecem o que a gente faz aqui e também são grandes conhecedores da nossa conversa de hoje, né? Vou fazer a primeira pergunta para os dois e aí a gente tenta caminhar por aqui, que é: por que a depressão e a ansiedade são consideradas o mal desse século? Por que vocês entendem? Por que isso é dito? Quer que eu dê minha opinião de leigo e você dá a sua de especialista? Eu acho que a gente vive um momento hiperconectado, portanto, a gente não tem muito direito ao ócio, e o ócio, mesmo quando é um ócio em função da produtividade. Então, a gente já vive um cansaço mental eterno, porque a gente dorme pensando no que vai fazer amanhã, com a cabeça acelerada, muitíssimo acelerada, assim, pensando no que aconteceu durante o dia, o que a gente vai fazer amanhã. Acho que a gente aprendeu a dar nome às coisas, e na medida que a gente foi aprendendo a dar nome às coisas, a gente criou novos problemas com os quais a gente não sabe lidar. Muita calma nessa hora. Quando eu quero dizer dar nome às coisas, a gente precisa dar nome às coisas, mas nem todo mundo aprendeu a lidar com essas coisas. Então, a gente está vivendo um choque geracional gigantesco. Famílias não conseguem entender o que é transfobia, o que é transexualidade. As letras da sigla do LGBT, por exemplo. A nossa qualidade de vida melhorou, mas também melhorou o alto custo de vida, e isso significa que tem mais pessoas dependentes da gente. E eu acho que, no geral, a gente está vivendo uma pressão tão grande que, quando a gente olha para si, a gente olha para si a partir do olhar do outro. E tá o tempo todo pensando no outro. Até para pensar em si, você pensa no outro. Você faz uma selfie pensando em tá bonito para tá bonito para o outro, para postar. Então, assim, isso é uma pressão tremenda. Acho que a gente vive sobre uma grande pressão hoje em dia, e uma maneira de encarar problemas que não são mais a maneira do bom mocismo, que é... A gente era o país do racismo cordial, né? Fingia que não existia racismo porque não se dava um nome e não se detalhava tão bem as especificidades desse problema, que é horrendo. A gente era o país que achava que homofobia era brincadeira. Então, a ficha também cai, viver fica um pouco mais pesado quando a gente aprende que esses problemas estão longe de ser brincadeira e são coisas sérias, assim. Não sei, eu fui viajando, mas é que eu acho que não falta motivo para a gente se deprimir, gente. Como alguém que encarou nos últimos tempos, assim, uma depressão pesada, acho que sim. Sim, tudo bem, gente. Concordo contigo. Se a gente pensar em termos de saúde mental, a gente tem a primeira geração que nasceu conectada, né? Então, é uma geração que está hiperconectada.
Então, assim, o acesso à internet, às telas, nasce junto com a mamadeira, né? Então, assim, a gente já vê os estragos que isso acontece, e na saúde mental dos jovens isso é muito impactante, porque eles passam o tempo inteiro se comparando, o tempo inteiro desejando algo que eles não têm, né? Então, aí nasce a ansiedade, aí nasce os problemas de saúde mental que a gente vê, né? Numa proporção gigantesca. E assim, a gente vê que a internet facilitou muita coisa, né? Mas a gente vê que as pessoas não estão nunca no tempo presente. Acontece alguma coisa, todo mundo já pega o celular. Primeira coisa é pegar o celular para filmar, tirar uma foto. Né? Então, assim, as pessoas não se permitem mais estar no tempo presente. E para a criança e para o adolescente que estão em formação cerebral, que estão constituindo a sua personalidade, isso é super perigoso. Né? Então, assim, as famílias, a gente tem acesso ao mundo nas mãos, mas as pessoas não se conhecem dentro da própria casa. Então, assim, hoje a gente tem o acesso à informação muito rápido, porém, a gente fala muito pouco de saúde mental. E os adolescentes e as crianças, hoje a gente sabe que, né, têm acesso a todos os conteúdos, mas os próprios pais desconhecem os seus filhos dentro de casa. E daí, assim, vamos pensar, né, antigamente as crianças e os adolescentes saíam, tinha mais o contato, se viam mais, se olhavam, se conectavam. E hoje o contato é restrito às telas, né? Então, em termos de desenvolvimento cerebral, é muito prejuízo. E isso vai Fica mais sedentário também, né? tudo mais sedentário, menos conexão cerebral. Eles perdem muito mais tempo fazendo algo que traz prejuízo, que não traz conexão. E as famílias reforçam isso porque tem medo da segurança, porque hoje a gente tem mais insegurança, enfim, a cidade está mais perigosa. Né? Então, a gente prende mais o adolescente achando que ele está seguro, mas, na verdade, ele está solitário, às vezes dentro de um quarto, com acesso a coisas muito perigosas. Né? Então, é aquela falsa segurança que ele está... E aí, a criança e o adolescente está sozinho nesse mundo, muitas vezes isolado, e à mercê de si próprio. Assim, eu acho que a ansiedade e a depressão são doenças, né, assim, que a gente precisa falar mais, porque, na verdade, a gente desconhece o que realmente é ansiedade e depressão. Ô, Lu, vou te furar aqui, mas aqui eu estou muito empolgado. Você assistiu a série Adolescência? Sim. Quem vê aquilo, você está falando exatamente o ama. Quem não assistiu, gente, deveria ser obrigatório. Eu não só assisti, Fábio, como eu fiquei talvez irritada, porque eu fui bombardeada no meu consultório por pais dizendo: Mirella, o que tu achou da série? Fala pra gente o que tu achou. E um monte de especialista falando bobagem nas redes sociais. E aquilo me gerou um incômodo que eu nem falei muito sobre isso. Eu assisti, sim, na pré-estreia. Eu já estava ansiosa, porque eu sabia que ia lançar. Eu adorei, amei. Nossa. Amei, achei impactante. E a gente tem muito assunto para falar dessa série. Né? Não, E vai, o bullying é um gerador. aí, O gente. bullying é um gerador de depressão e ansiedade, na verdade. Eu que fui vítima de bullying no colégio, me peguei no final do ano fazendo um ritual de ir no colégio que me fazia bullying para ver se sentia alguma coisa, superava alguma coisa. Mas tem uma questão também sobre essa hiperconexão que é um mal desse século, na verdade. Tem um livro do Freud que desde a adolescência, já me toca muito, que chama O Mal-Estar na Civilização. Porque a gente já parte do princípio de que a gente já está mal por existir, porque tem ali algo que nos deixa em desconforto. E cada um de nós, em algum lugar, não pertence a alguma coisa. Eu sempre tive dificuldade de dizer que estava confortável em algum momento, sempre me achei meio deslocado, e acho que isso muito por ser um gay que cresceu no interior de Pernambuco e tudo mais. Mas a coisa da hiperconexão fez a gente descobrir que o mundo é horroroso, porque acabou com os freios sociais. Então, assim, antes, mentir era feio. Você aprendia com sua mãe. É feio mentir. Hoje em dia, tem gente que acredita na sua mentira e quer mentir junto. Antes, ser racista era horroroso. Mas aí você entra numa comunidade do Orkut, Facebook, WhatsApp, porque as redes vão evoluindo, e você acha gente cretina igual a você. Assim como homofóbicas, assim como todo mundo. Então, os idiotas se aglutinam. Sabe o que acontece hoje? E a gente não vê eles sendo punidos. Sabe o que acontece? Antigamente, o bullying acontecia tete a tete. Exato. Hoje, os valentões se escondem atrás das telas. Então, tu faz um cyberbullying
E é muito fácil se esconder. Então, cria um perfil, fala mal de alguém e sai correndo. Né? Então, minha vida, que eu bullying, passei no meu Twitter. o aqui. bullying expandiu. Né? E se a gente for resumir, isso que você está falando é super importante, super importante. Nenhum adolescente se sente, ou melhor, todos os adolescentes se sentem deslocados. Porque é a fase da vida de se sentir deslocado. Porém, a gente tem que entender essa fase da vida para ter um adolescente em casa. Né? Criança tem fase do desenvolvimento infantil e os pais querem ter uma criança e não entender a criança. Ah, mas meu filho faz birra. Sim, ele é uma criança. Né? Ah, mas o meu adolescente, ele é esquisito. Sim, ele é adolescente. Né? Então, os pais querem que os... eu não sei o que os pais querem, na verdade. Né? Eles querem... sei lá o quê. Então, ninguém entendeu o que o senhor quer ainda. Eu não entendi. Você quer que eu conserte o seu filho na sua idealização perfeita, né? Então, assim, na verdade, o que falta, e para mim o resumo da série é isso, e da vida toda é isso, é que a gente não conhece os nossos filhos e a gente idealiza uma coisa impossível. Esse é o resumo. Mas o que eu penso a respeito da série, agora te respondendo, Fábio, é que a série retrata coisas muito importantes. Por exemplo, uma família mais ou menos funcional, nada demais, Sim. que a gente passa o tempo inteiro esperando quando é que vai vir o terror A da bucha da família, família, e né? não tem, é uma família normal, com suas explosões, como a gente se explode normalmente. Mostra um traço de psicopatia, já muito cedo ali, que a gente já vê no terceiro... vou dar spoiler, né? No terceiro episódio. E a sessão de terapia que mostra no terceiro episódio, fica bem claro da psicóloga buscando isso. Eu amei aquele episódio, fantástico. Nossa senhora, fantástico. Ela chega até que aquele menino gravou na vida. Ela chega até a Não era enjoar. ator. Fantástico, porque ela chega até a sentir enjoo quando ela percebe, estamos falando de traço de psicopatia, porque não pode fechar diagnóstico tão cedo. E, por fim, o que mais me impactou e que eu acho que a gente tem que debater é a fragilidade da saúde mental de um adolescente de 13 anos trancado num quarto sem que os pais sequer o conhecessem. Ele sofria bullying, ele, enfim, provavelmente também praticava algumas, né, frases que realmente eu até desconhecia. Eu sou mãe eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho um adolescente de 15 anos, eu tenho de todas as espécies lá em casa, eu tenho de 2, de 3, enfim, vários. E eu não conhecia aquelas nomenclaturas. E eu fui conversar com meu filho e realmente acontece muito disso. E os pais não conheciam o filho. E eles deixavam ele... E aquele choro do pai no final é lindo, porque... lindo e triste, horroroso, porque ele diz, desculpa, a gente fez pouco por ti. E aquilo pode ter acabado com a vida da família toda, né? E como a masculinidade tóxica é opressora também, não, né? mas tem uma coisa, gente... Luto, eu tô te roubando, mas eu já vou deixar você falar, irmã. Que esse assunto é tão grande, ele traz tantas... A gente fica falando de adolescente, tarará. Há poucos dias, 15, 20 dias atrás, eu participei de um podcast e falei umas coisas que eu acho, né? Porque é o que a gente vai lá fazer, a gente fala o que a gente acha. Lógico que sempre pautado em evidência, pautado em ciência. E quando você vai nos comentários dos haters, gente, é difícil você não se abalar. É difícil você não ter vontade de responder. É difícil você não ter aquilo não te bater. Porque são comentários tão agressivos. Haters contigo? Comigo, com o que eu disse. Porque tudo vira polarizado, né? Qualquer coisa que você diz, se você diz uma coisa um pouco mais para cá, você é comunista. E aí você vai lendo aquilo, não tem como você simplesmente deixa... Óbvio, sou um senhor, né? Vaca véia, rodado, gasto, e mesmo assim incomoda. Você imagina um adolescente que nunca viveu, não teve nenhuma vivência, ser odiado dessa maneira? É óbvio que isso vai dar erro. E principalmente um adolescente que não sabe onde pedir ajuda. Né? Porque se tu pode ser, isso que tu está falando, né? Tu pode ter sofrido qualquer coisa na tua vida, mas se tu tem uma boa referência onde pedir ajuda, sim, e dizer, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um amigo, pode ser um professor, pode ser dizer, por favor, me ajuda, eu não sei lidar com isso que eu estou sentindo, tá difícil.
né? E aí tu tem uma referência para onde pedir socorro é muito válido. E aí, se tu não tem e fica sozinho, é muito difícil. Eu acho que é geracional. Eu não tinha. Eu cresci sem ter ajuda, nesse caso. E acho que hoje há uma discussão maior sobre saúde mental e há uma possibilidade maior de mostrar os próprios sentimentos, assim. Mas, no geral, há uma fragilidade maior, porque há uma cacofonia gigante ao nosso redor. Tanta gente falando, tanta gente dando opinião. Eu não sei, eu ando cada vez mais cansado de dar opinião, gente, sem vocês. É tão bom não achar nada, não ter que pensar nada às vezes, porque todo mundo tem que ter opinião sobre tudo, sobre a vida do outro, sobre como o outro se comporta. O que eu acho mais difícil disso tudo, né, e disso que o Fábio está trazendo, é que quando a gente é adolescente, a gente não sabe muito sobre a vida, né? Não e a gente é. não sabe muito quem a gente é. E aí, quando a gente escuta coisas muito difíceis a nosso respeito, a gente vai formando uma identidade. Claro. E aí, vocês imaginam, assim, tu ter, por exemplo, vou dar o exemplo de 13 anos, né? E tá no mundo de rede social, onde sempre tem alguém mais bonito, onde sempre tem alguém mais feliz, alguém mais bem-sucedido, com mais dinheiro, que viaja mais. Isso, para a autoestima do adolescente, é muito perigoso. Mas acho que do adulto também. Tem gente que vê o casamento um casamento do outro e acha que o casamento do outro é mais feliz. Muito. Que o outro não. Às vezes você tem mais obrigações com sua família, portanto você gasta mais dinheiro com sua família e tem menos direito ao lazer e vê o outro tendo o lazer que você gostaria de ter. E isso também te deixa triste. É uma festa que você não foi convidado e te deixa com vontade de estar lá e você não sabe que você foi relevante o suficiente para isso. Horrível. A gente se comporta Horrível. como grandes adolescentes crescidos também. Até porque o atributo da rede é o da felicidade, né? É só feliz ali, né? Exatamente. Então, a única diferença é a formação cerebral. A única diferença é que nós, adultos, já temos o nosso cérebro formado. E o adolescente, não. Ele não tem o cérebro totalmente formado. Então, a constituição cerebral dele é diferente. Essa é a única diferença. Né? Mirela, e aproveitando, então, nessa confusão toda, né? E porque o nosso programa é direcionado para jovens, aproveitar aí a tua formação e dar a informação correta a respeito de ansiedade e depressão, os principais sinais, enfim. Eu brinco, né, com os pais. O grande problema disso é que quando a gente vai falar de depressão, a gente tem aquela ideia do deprimido crônico, que é o deprimido triste, numa cama, deitado, que não quer tomar banho, não quer levantar. E isso não é verdade. Isso não é real, né? A depressão, ela se esconde. A gente já escutou assim, é aquela pessoa que estava super feliz e no outro dia quis tirar a própria vida, né? A depressão no adolescente, na criança, mas vamos falar em adolescente, né? Que são duas coisas bem diferentes, tá? Criança se deprime, criança quer morrer. Há depressão na criança. Tá? Mas falando em adolescente, os sintomas de depressão na adolescência eles são muito parecidos com as características da adolescência. E aí é um problema, porque é difícil diagnosticar a depressão na adolescência, porque parecem sintomas comuns que acontecem com qualquer adolescente. Por exemplo, ficar mais embotado, querer ficar mais tempo no quarto, isolado, querer ficar mais... diminuição do apetite ou aumento de apetite, não querer tomar banho, ficar mais isolado. Então, assim, todos esses sintomas típicos da fase de adolescência são sintomas comuns da depressão. Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa do olhar atento dos cuidadores. Tem um sintoma que... Gente, é horrível falar isso entre dentistas. Mas tem uma glamorização da depressão no TikTok, por exemplo. E eu vi um desses vídeos que é não escovar os dentes. Então, tem pessoas que não escovam os dentes por vários dias. No auge da minha depressão, eu passei por isso, gente. Eu sei, eu já contei isso pro Fábio, já fiz essa coisa, assim. Mas eu já vi vídeos de gente dizendo assim, estou há 6 dias sem escovar os dentes. Aí, estou há 10 dias sem escovar os dentes. Estou há 1 mês sem escovar os dentes. E mostrando como ia ficando o sorriso. Porque a dor era tão paralisante para essas pessoas que ela saía da cama, mas ela não conseguia fazer o básico de autocuidado. E, ao mesmo tempo, para ela, a aceitação vinha de gente tendo dó ou tentando entender melhor o que ela estava passando via redes sociais. Então, assim, também tem um uso da rede social como uma muleta para sua patologia, para sua doença, para
para seus problemas mentais, assim. Isso é muito louco. E se a gente for olhar, muito terapeuta tem problema com isso, especialmente relacionado a adolescentes, porque adolescente vai para o TikTok, cai nesses vídeos, e aí tem uma vaidade atrelada a estar deprimido. E eu não tô falando de você ser um roqueirinho com 15 anos, coisa que eu fui, e achar bonito música melancólica. Ver gente que tá deprimida de verdade e achar que elas estão tendo algum sucesso com base em like, porque aquilo tá viralizando, e tentar procurar o mesmo caminho. E a gente tem um formato de geração hoje atual muito diferente das gerações anteriores, né? Muito diferente, totalmente diferente. Socializam diferente, se vestem, tudo diferente, pensam diferente, não se interessam muito por política. É uma geração totalmente diferente que a gente tem hoje. Eu tenho estudado muito sobre essa geração atual. E uma das coisas que me chama muita atenção, e a gente aqui todo mundo já deve ter visto Divertidamente, né? As funções das emoções, e elas são super importantes. A alegria, por exemplo, é uma função super importante, porque ela reúne as pessoas, a gente quer estar perto de quem é feliz. A depressão, a tristeza, por exemplo, é uma emoção importante na nossa vida para que a gente pare, reflita e mude de atitude. Então, pessoas... mas a depressão extrema, a tristeza extrema, então, a depressão, ela faz a pessoa ficar muito reclusa, não querer conversar, não querer falar. E qual é a tendência das pessoas? Não chegar perto dessa pessoa. Então, a pessoa se isola cada vez mais. E os adolescentes, eles não querem estar perto de quem está isolado. Então, assim, muito lindo falar na rede social, né? Mas na prática, o que os adolescentes fazem é deixar essa pessoa isolada. Não, aquela fulana tá muito chata, só quer falar de coisa triste e se isola. Então, às vezes, essa depressão ela é vivida num isolamento horroroso. A pessoa já está até usando o cutting, né, a mutilação. Então, eu atendo muito adolescente que se mutila, enfim. E a dor psicológica é tão grande que a dor de se machucar parece mais suportável. Então, isso é muito grave. A gente tem que estar atento a esses sinais para procurar uma ajuda especializada. Né? Procurar um profissional adequado e bom que pode ajudar essas pessoas. Tem a gente tem vivido uma coisa que é um pouco em cima do que o Fefito falou, essa glamorização do deprimido, né? Existe uma confusão muito comum entre nós, porque você tem que... Vou tomar um exemplo aqui da própria organização, da ONG. Você tem que ter uma organização funcional, que vai realizar o trabalho, que vai fazer, e, obviamente, o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que cutuca no emocional, né? A gente aqui, o tempo todo, está exposto a uma realidade, muitas vezes, difícil de lidar. Agora, é muito difícil você... O que é o burnout? Que horas que a pessoa está realmente com burnout ou ela está com preguiça? Porque a gente fica vendido, né? Você fala assim, tal pessoa está com burnout, legal, tudo bem, vamos cuidar. Mas quanto que é de carga? Porque você imagina que o que eu estou deixando de atender é uma pessoa que está com grave problema também. Então, eu fico, como gestor, né, como líder, você faz... Mas eu tenho que cuidar do meu funcionário. Eu falo, mas e aquela pessoa? Então, você fica sempre... Qual é o limite do correto? Aonde eu identifico isso? Porque a gente tem... Assim, está solto isso. A nossa sociedade tá confusa. Então, você faz... Aqui a pessoa está trabalhando muito de fato. Ela está pegando... Ela não tinha perfil para esse trabalho. Porque para trabalhar aqui, você tem que ter perfil. Não só pelo bullying interno, que é natural entre nós, há um bullying horroroso, inclusive eu sou uma... Não, você! Eles me prejudicam. Jamais imaginei, gente. E eu também sacaneio muito eles. Amanda é minha preferida. O Fininho, não, acho que o Fininho é meu preferido. Mas, enfim, a gente tem uma troca, mas tem um lugar de afeto, de brincadeira, de delícia, mas tem um lugar que é, quando o negócio é muito sério, o quanto impacta na vida de cada um de nós ver aquelas mulheres todos os dias, com todos aqueles problemas, ver aquelas crianças, aquelas famílias todos os dias, isso impacta. Então, eu estou construindo uma ideia para você me ajudar a responder uma coisa que você também, como gestora, deve viver. Qual é o limite do que é o emocional dessa pessoa que está aqui trabalhando e o que eu deixo de fazer quando essa pessoa está emocionalmente mal?
Óbvio que deixar um ambiente saudável, óbvio que rir de si mesmo, essas coisas fazem parte, né? Acho que está até no perfil de quem trabalha aqui, ou a pessoa tem humor e vai rir de si mesmo, ela vai se matar, porque aqui não a realidade é muito dolorida. Então, assim, ou é gente muito leve e que vai segurar essa peteca de uma maneira muito leve, ou pira, né? Mas mesmo assim, eu nunca sei como separar isso. Tem algum caminho? Eu tô te ouvindo e tô pensando aqui como a saúde mental é complexa, né? Complexo. É muito complexa, porque eu recebo essa pergunta às vezes, porque, vamos lá, eu entro no consultório, tipo, 8 da manhã, atendo 5 pessoas, almoço, atendo mais 6 pessoas. Aí vou para casa. Aí eu penso, tá, mas como é muito sofrimento, e são questões muito graves, alguém tentou suicídio, aí vai para o hospital, ajuda aquela família, volta. É complexo, né? Ainda mais quando tu tem tantas crianças te esperando em casa e tu precisa estar ali inteira, né? E eu acho que o que tu está falando, Fábio, é de poder conhecer os recursos que cada um tem e pode mobilizar naquele momento, e muito de poder também se blindar, sabe? De poder dizer, eu posso ir até aqui. E tem pessoas que podem ir muito e outras que não podem ir tanto, né? E quando a gente está falando, por exemplo, de adolescentes, por que alguns adolescentes suportam tanto e outros suportam tão pouco? Né? Por que tu suporta todos aqueles comentários e diz, tá, ok, eu tenho uma boa... Né? Eu tenho uma boa. Eu seguro bem na estima. Eu seguro bem. E alguém podia ler 2, 3 comentários e se desmanchar. Né? Dizer, eu não vou mais fazer isso porque eu não aguento, não suporto isso. Melhor eu sair daqui. Porque vai muito da história pessoal de cada um, tem muito dos recursos que cada um, das crenças que cada um carrega. Né? Então, assim, é isso que eu quis dizer, vou fazer um link lá com a série, quando os pais surtaram e vieram falar, né, e os profissionais aí vieram falar um monte de baboseira, achando que qualquer adolescente que fica trancado no quarto vai sair esfaqueando alguém. Isso não é verdade. Né? Os adolescentes estão precisando de ajuda e não de apontar o dedo. Agora todos os pais querem retirar as redes sociais, os celulares e deu. Agora o segredo é só fazer isso. E daí, bom, enfim, antes era o rock. Resolvemos o problema. Lá nos anos, o celular, acabou. sei lá, nos anos, eu não sou muito bem de anos, mas lá nos anos 60 era o rock and roll, depois era a televisão, depois sempre tem um demônio aparecendo. Aí não dá pra gente arrancar tudo, vamos lidar com isso, gente. Né? Vai conhecer teu filho, vai lá ver o que ele olha na rede social, vai lá ver participa dos joguinhos lá do Discord, a pergunta para ele, ver se ele participa. Então a gente tem que conhecer a pessoa. O que serve para um não serve para outro. E a saúde mental é um desafio tremendo por causa disso. Tremendo. O limite, né? Aonde está isso. Mas eu acho que é legal esse lugar de que a gente não aguenta igual. Eu acho que essa é... E traz um desafio, né? Porque a gente pensar em tratamento, em prevenção, em promoção, não é uma forma, então. É isso? Não, a gente tem que entender o que é. Né? Então, assim, a gente tem que falar mais sobre isso. É normal o adolescente se trancar no quarto? Não, é normal o adolescente querer mais espaço. Ele não vai... Porque, assim, eu quero que o adolescente seja a geração que vai mudar o mundo, mas eu não deixo ele falar em casa. Dá a tua opinião. Tá, e aí como é? Não tem sentido. E essa é uma geração que muda muito rápido, né? O burnout é cumulativo pra gente da nossa geração, porque trabalhando tanto que uma hora transborda. Mas para essa geração, o que é muito trabalho, tem virado cada vez menos trabalho. Por exemplo, a gente já está no auge, a gente está, na verdade, passando por um momento de transição importantíssimo agora, especialmente no que diz respeito a jovens. ChatGPT, gente. Inteligência artificial. Eu vi já gente respondendo prova no computador e jogava pergunta na inteligência artificial, já jogava a resposta em seguida. Então, assim, para que estudar? Para que eu tenho que me esforçar tanto? Se eu tenho tudo pronto. Até o burnout vai passar por uma transformação nesse caso. Porque talvez você tenha facilitado todos os seus caminhos de estudo e de trabalho, mas você sinta falta de algo ou se sinta tão mecanizado, tão automatizado para fazer esse processo que acabe se sentindo atarefado por isso. E, por outro lado, será que é tão fácil burlar que o sistema de ensino não tem que ser questionado? Sim. Por outro lado, será que as escolas não estão muito atrasadas, né? Sim. Aí eu fico pensando, eu adoro o Pondé, e ele fala assim, a escola é uma selva, e sempre vai ser uma selva. E é real, é uma selva. E salve-se quem puder, né? Se protejam. E é muito importante falar da selva, sabe por quê? Porque escola é o primeiro contato que a gente tem com a sociedade como ela é. Seja jardim de infância, seja
oitava série, primeiro, segundo ano. Gente, desculpa, eu sou da época que a gente falava em graus. Mas eu tenho 18 anos. Aqui. A gente descobre que tem pessoas más, que tem pessoas preconceituosas, que tem pessoas covardes, que até não são mais, mas não tem coragem de defender o outro, que tem gente que é narcisista. E lá, a gente não sabe lidar com isso, mas aí não é só a gente que não sabe lidar com isso. É o adulto que não sabe. Eu cansei de sofrer bullying, de receber ameaça e tudo mais, inclusive de ser literalmente, fisicamente abusado no colégio e ver professores não fazendo nada, ou ver professores me fazendo pedir desculpa porque eu que provocava o bullying por ser como eu era. Leia-se, gay. Fazer uma faixa contra o bullying é uma campanha numa feira de ciências sociais, não muda a cabeça das pessoas. E acho que cabe aos adultos, no colégio, e até mesmo em espaços de grande convivência, vocês como profissionais, inclusive, que lidam com crianças e Nossa, eu ia adolescentes, falar isso. tem que saber ouvir Como e dentista tem que é saber se importante. impor nesse sentido, porque... E de um jeito sem julgamento mesmo, com um acolhimento, mais com acolhimento do que qualquer outra coisa, porque se a gente não cria as ferramentas, se a gente não... Isso não é importante para a gente ser aliado em qualquer outra coisa, em qualquer luta, a gente não está fazendo o nosso papel no mundo, assim. A gente se pergunta tanto qual é o sentido da nossa vida. O sentido da vida é fazer bem para o outro, é estabelecer conexões saudáveis. Tudo bem que o outro nem sempre vai fazer bem para a gente, porque olha quantos amigos a gente já perdeu ao longo da vida. E talvez a gente também não tenha feito bem para os outros. Mas a gente precisa ter um olhar de acolhimento para isso e criar ferramentas para evitar esse tipo de violência, assim. Porque um olhar já é uma violência, dependendo das vezes. Uma cobrança já é uma violência. Para quem vem já muito machucado, então a gente tem que se treinar para ter um olhar de acolhimento. Verdade, verdade. Tem uma coisa que cabe aqui, que é assim, a gente, como é importante essa multidisciplinaridade, né? Porque eu fico pensando, cara, como os dentistas pegam a ponta da lança. Na cadeira do dentista, você vê uma condição de saúde bucal ruim, com uma pessoa com sinais claros, crianças com sinais claros de ansiedade. E muitas vezes o dentista não sabe ser a liderança para acolher aquela criança. E ele poderia ser, porque no consultório odontológico as pessoas têm uma tendência a abrir mais, a falar mais. O dentista, por conta daquele contato mais próximo, as pessoas falam, mas a gente não tem preparo para fazer isso acontecer. Vocês percebem tudo. O sorriso é a janela da alma para vocês. Sim, Percebe sim. se a pessoa está usando droga, que droga está usando. Percebe se está Distúrbio ansioso, alimentar. Distúrbio alimentar. Porque aí vai dependendo da acidez, do desgaste e tudo mais. Então, assim, vocês têm acesso a um documento vivo, literalmente. O sorriso é um documento vivo. A questão é como abordar e saber se a pessoa está disposta a ser abordada também nesse sentido. Tem que criar-se um caminho de confiança para esse tipo de conversa também. E mesmo que esse caminho se abra, isso não significa que vai ser bem sucedido. Mas é importante saber que vai haver a tentativa. E o preparo do profissional, que o Fábio está mencionando, porque não há. O nosso preparo como profissional da saúde é tão tecnicista, né? É tão fechado na maior parte das vezes que você não tem recursos, você não sabe o que fazer, nem é que não quer, mas você não sabe o que fazer. Né? Muito para mecanicamente eu usar o laser, eu clarear, eu preparar o dente, eu moldar o dente. Agora, e aquela pessoa lá? E a pessoa. E aquela E pessoa outra, lá? dizer que não funciona o que está no Instagram. Porque tanta gente que escovava com carvão, literalmente, a boca, porque Ó, era Fefito, moda. esse é paciente meu treinadinho, Tá vendo? capacitadinho. Mas é mesmo, gente. A gente está falando de acesso a redes sociais. O que tudo vira trend e o que se prejudica a saúde nessas horas também. Mas eu vou te dizer que eu nunca tinha pensado sobre isso, nunca. Até conhecer a ONG há, sei lá, 2, quase 3 anos atrás, eu nunca tinha pensado sobre isso.
quanta coisa que a gente poderia pensar pela boca. Nunca passou pela minha cabeça. E hoje, então, quanta coisa que pode se pensar só a respeito de um sorriso, da maneira de enxergar. E, então, levar conhecimento para as escolas, levar conhecimento para os profissionais da área de saúde, falar sobre saúde mental é o que a gente precisa fazer. Não dá para só chegar uma série na Netflix e todo mundo sair falando um monte de coisa e mais da metade ser um monte de bobagem. A gente tem que saber o que a gente está falando. Né? Então, voltando só à tua pergunta, sinais que saem um pouco do padrão, né? Assim, então, a ansiedade é um medo elevado de que alguma coisa vai acontecer e um medo muito grande. Né? A ansiedade é um medo enorme. Então, quando eu começo a ver que alguma coisa está me incapacitando de viver a vida como ela deve ser vivida, é importante buscar ajuda. Né? Se eu não tenho essa ajuda dentro de casa, então que eu vá procurar na escola. Se não tenho na escola, que eu procure com um amigo, mas que eu procure ajuda de alguma forma. Sono excessivo? Sono excessivo, pouco sono, né? Pouco apetite, muito apetite. Tudo que sai um pouco da... assim, é complicado O porque... distúrbio alimentar era relacionado à ansiedade. Começava a comer, o prato não Isso. acabava, já largava. Tá demorando muito. Isso. Então, assim, tudo que foge um pouco do comum. É complexo E porque... dormir 16 horas, fácil. Então... Sem remédio. Muito sono, então, né? O pouco sono também é um sinal. Então, são todos sinais sutis, inclusive, né? Então, vê como é importante, às vezes, o olhar do outro. Ter alguém que olhe e diga, tu tá bem? Tá tudo certo contigo? E, às vezes, a gente não tem quem faça isso, que é o dentista, que pode falar, tá tudo bem contigo? Existe um espaço dentro do consultório odontológico, imagino que os meus colegas devem estar imaginando de pacientes deles. Como tem um momento que a gente consegue acessar essa informação, só que a gente não sabe o que fazer com ela. Mas que a gente acessa esse lugar, enfermeiros também, né, Luciane? Porque o médico ele entra numa situação X, o enfermeiro ele consegue acessar um momento, eu vou usar positivo, no sentido de você acessar aquela pessoa, aquela criança, né? E a gente não sabe lidar com isso, ou sabe pouco, né? Pela nossa sensibilidade, sem muita técnica, né? A gente aprende outra técnica. E às vezes não sabe nem o que fazer com aquilo. O que fazer com aquilo, para quem mandar aquilo, né? Esses espaços de discussão interprofissional, né, o multidimensional, como a gente está propondo aqui, talvez seja um caminho, né, para ajudar, porque além de revisão dos modelos de formação, é lógico, porque é um desafio muito grande. Eu trabalhei muito com ensino superior, e quando você vê, às vezes, é um rapaz já de 25, 26 anos, está lá estudando, tal, doido, né, aprontando um monte de coisa, ou muito deprimido, você identifica, ok. Aí o que você faz? Nós não temos uma política pública estabelecida que te dê caminhos institucionais, né? Você chama... A gente nem estabeleceu ainda que saúde mental não é coisa de louco, gente. Porque tanta gente ainda acha isso, né? Tanta família ainda acha isso. Aí você chama os responsáveis, pai e mãe. Quando você recebe pai e mãe, você fala, puxa, até que o menino... É melhor. Até que ele está se saindo bem. É ótima. Até que ele está se saindo sobreviveu. Perfeito, é isso aí. É complicado o que a gente consegue fazer. É isso aí que eu passo no consultório. A gente não tem domínio sobre o outro e sobre o momento do outro. Como paciente já teve dias de eu vir aqui muito feliz. Quando eu fui aprovado para prestar o TV Fama, eu estava aqui, no consultório. Vou virar apresentador do TV Fama. Como já teve dias de eu chegar aqui muito e muito arrasado, e o Fábio, como alguém muito íntimo meu, sabe de muitos processos da minha vida. E um dos processos que eu acho que é importante trazer como alerta para cá é que a saúde mental ela não é algo estanque, ela não é algo estável. As pessoas passam por processos e gatilhos muito diferentes. Então, eu vou trazer aqui uma experiência muito pessoal, que continua sendo uma experiência muito viva na minha vida, mas que eu acho que é uma experiência de um alerta gigante, assim, para todo mundo. É claro que eu presto muita atenção como ativista LGBT no que afeta a minha comunidade. O dobro de pessoas, estatisticamente,
é afetada pela depressão e ansiedade, sendo LGBT, se relacionado com pessoas heterossexuais e cisgêneras. Cisgênero é quem se identifica com o sexo que o médico lhe disse que você tinha quando você nasceu. Transgênero é o contrário. Há 3 anos, eu estava na minha casa e eu sabia que um amigo meu estava meio mal, tinha sido o último a falar com ele. E ele foi pro Story e postou o endereço dele. E, por incrível que pareça, e aí você vê como a gente está tão na nossa vida, eu falei com meu namorado na época e ele falou, não vai. Não vai na casa dele, deve estar tudo bem. Ou liga para outra pessoa, liga para quem é mais próximo, ou qualquer coisa, embora a gente fosse muito próximo. E eu ainda demorei um pouco. Liguei para vários amigos em comum e nenhum deles podia. Eu resolvi eu mesmo ir escondido no meu namorado. Sim, eu tô ouvindo relacionamento tóxico ao longe daí. E eu cheguei na casa desse meu amigo, que, por sinal, era alguém incrível. O primeiro policial transexual do país. E encontrei ele morto, com um tiro na cabeça. A polícia, embora estivesse monitorando ele com problemas de saúde mental e estresse e burnout, achou que era uma ótima ideia deixar ele trabalhando e com a própria arma, levando a arma para casa. Talvez se ele não tivesse arma, o resultado tivesse sido diferente. Mas, enfim, ele tomava remédios para dormir, remédios para acordar. O exame toxicológico mostrou que era álcool, não tinha drogas no sangue dele, mas claramente ele misturou Zolpidem com álcool nesse dia e, sendo eu o último a falar com ele e o primeiro a encontrá-lo, claramente isso mexeu com a minha vida de um jeito horroroso e me jogou num valão de depressão do qual é muito difícil sair. Ainda tem sido difícil sair. E essa é uma experiência minha e individual, até que eu comecei a perceber que essa é uma experiência não tão minha e nem tão individual, mas como experiência de muita gente, às vezes de uma comunidade. Em fevereiro, agora, em 10 dias, 3 pessoas que eu conheço se mataram. E elas não se conheciam entre si. Então a gente não pode dizer que elas não tinham algum pacto entre elas ou estavam se estimulando a ficar deprimidas juntas. Uma era uma DJ, também transexual, estava transicionando, inclusive, muitíssimo famosa, se jogou de uma janela. Outra era um chefe de cozinha, maior especialista em hambúrguer dessa cidade, dono de restaurante. Voltou do bloco de carnaval e se cortou com a namorada perto. E o terceiro era dono de uma festa muito bem sucedida aqui, também se jogou da janela. O chefe de cozinha não era gay. O que a gente tem percebido, quer dizer, o que eu tenho percebido de maneira empírica, até porque eu não sou especialista em nada, ando mais especialista em sofrimento do que qualquer outra coisa. Alguém tocando violino aqui. Eu tenho percebido que a gente está vivendo uma epidemia de suicídio enorme, pelo menos nessa cidade. Sim, todo mundo vê isso. Eu tive notícias de outras pessoas que se mataram que eu não conhecia. Parte dessas pessoas, a maioria é LGBT. Parte dessas pessoas teve, sim, suicídio ligado a questões químicas, que eu estou falando de droga mesmo aqui. Se mataram sob efeito, então, voluntário ou não voluntariamente. Eu não estou falando de overdose, estou mesmo falando de fatalidades. Então, eu acho importante trazer essa experiência e estou tentando ficar cada vez mais firme para sair desse buraco, inclusive, embora semana passada eu tenha tido minha primeira crise de pânico e ligado para meus pais no Recife, que claramente ficaram doidos com isso. E durante a crise de pânico, eu só conseguia pensar no meu amigo que se matou e ver o quanto ele devia estar angustiado nessa época. Eu acho que é muito importante a gente aprender a detectar sinais para poder ativar pessoas que são minimamente socialmente ajustadas para ajudar os outros, assim. E dar ferramentas. Se perceber que alguém está muito deprimido, tá com pensamento suicida, para além do tratamento químico, para além de tomar remédios, porque existem remédios para isso, e às vezes é um desequilíbrio hormonal, Sim. é um desequilíbrio químico no corpo.
mas dá ferramentas práticas. É ligar para o CVV. Olha, isso aqui é o número do Centro de Valorização da Vida. Se não tem amigo, tem alguém para conversar com você aqui. Ativar a família ou ativar um amigo muito próximo na hora que precisar, para que fique de olho, assim. E sugerir até mesmo uma medida mais drástica. Eu vou chamar aqui de internação domiciliar, mas não estou falando que vão colocar um médico dentro da sua casa, mas é tipo ter alguém sempre perto, 24 horas por dia dessa pessoa, até que você veja que ela está mais estável. E eu acho que, como vocês têm acesso à alma das pessoas a partir do sorriso e a tantas coisas que as pessoas escondem, especialmente sendo jovem, e jovem tem tanta vergonha de admitir que está triste, que aconteceu isso ou aquilo. Tem práticas. Eu acho que tem que fazer isso. Tem Prestar práticas, Fê, que são individuais, né? Como dos nossos amigos e dos nossos pacientes, são coisas que a gente consegue ver no outro. Mas e coisas coletivas, assim? Vou tomar um exemplo meu também, porque às vezes a gente acaba olhando só para fora, sem olhar. Toda vez que eu vejo uma notícia do Trump, me dá um gatilho de ansiedade, que eu falo, meu Deus, o que vai acontecer? Não, vai mudar todo... Como é que vai ser isso? Não, vai queimar tudo. Você fala assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Tanto com relação ao meio ambiente, mas com relação à relação dos países e se a gente vai ter guerra, se não vai ter guerra. Como lidar coletivamente com isso? Tem coisas que a gente pode fazer individualmente ou para alguém que está do nosso lado, mas como que a gente pensa coletivamente, né? Quais são as políticas que a gente pode ter coletivas para melhorar o ambiente? Enfim. Questão complexa essa, né? Tô te ouvindo falar. Primeiro, quero te dizer que é difícil escutar um relato assim, não ficar, né, assim, mexido. Um relato muito, muito sofrido, né? De tudo que tu falaste de suicídio. Só trazendo dados, o suicídio é a terceira causa de morte hoje entre adolescentes no Brasil. Terceira causa. É muito, muito. É muito. Então, assim, a primeira, se eu não me engano, é acidentes. A segunda, eu acho que é violência. E a terceira é suicídio. Então, é muita gente querendo tirar a própria vida. Isso significa... E entre o suicídio, as causas que levam as pessoas a cometer suicídio, a primeira delas é um transtorno mental. A primeira. Então, isso quer dizer que essas pessoas, a grande maioria, sofria de algum transtorno mental. Então, isso significa o quê? Que muitas são possíveis de tratamento. Então, o suicídio muitas dessas pessoas podiam ter sido tratadas e não ter morrido. Então, a gente pode prevenir o suicídio. E o que acontece? Rolou por aí, muitos anos atrás, uma ideia da psicologia de um teórico que foi difundido, que não se podia falar e nem se noticia suicídio hoje, achando que as pessoas vão querer se... Que ela estimula. Que estimula. A epidemia, o Emily Durkheim. Isso é um absurdo, porque ninguém ouve. Eu não estou ouvindo tua história pensando, boa ideia, vou me matar. Ninguém faz isso. Isso é mentira. Então, a gente tem que falar mais sobre isso, porque alguém que está em sofrimento e está te escutando pode dizer, eu acho que eu vou ali conversar com ele. Talvez ele pode me ajudar. Entendeu? Então, a gente precisa falar mais sobre isso. Ninguém sabe direito o que é transtorno mental. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. O e quê? eu normalmente ouço que a gente não deve falar. Não, é o quando contrário. A gente vê que tal celebridade, é comum, né, ou filho de celebridade, não tem o motivo da causa da morte, é porque foi suicídio. E a gente já sabe que se não falou, é suicídio. E está errado, é uma teoria errada da psicologia, que muito foi difundida, né? E está errada. Porque, assim, é bem isso, ninguém ganha essa ideia. Eu tô meio deprimida, é verdade, vou me matar. Não contagia ninguém. Então, muito pelo contrário, isso causa uma rede de apoio. Tu tá falando em rede de apoio. Como é que coletivamente a gente ajuda os outros? Falando sobre esse assunto, levando conhecimento. Né? Dizendo assim, como é que a gente previne? Se a maioria do suicídio é tratado por transtorno mental, não é por... Eu não estou contaminando as pessoas com ideias. Não é Covid. Né? Não é Covid, exato. Então, o que a gente faz? A gente fala sobre transtorno
transtorno mental. Transtorno mental é tratável. Eu posso tratar, que nem tu Uau. falou, pode ser um distúrbio químico, às vezes é só uma medicação. Né? Então, assim, eu preciso falar sobre depressão, ansiedade. Por exemplo, depressão é muito genético, tem muitos fatores genéticos. Então, eu preciso entender se tem alguém que sofre disso na família, eu preciso já ir pensando numa rede de apoio. Então, eu preciso tratar isso desde muito cedo. Os pais chegam no meu consultório e dizem, não, criança não sofre, a vida da criança é maravilhosa, ela só tem que estudar. Criança sofre. Eu já vi criança de 7 anos me dizer, tia Mirella, eu queria pegar uma faca e tirar minha vida, porque minha vida é horrível. E eu falo isso para a mãe diz, não, imagina, ele está sempre rindo, imagina, tá se bobeando contigo. Não, ele está sofrendo, sabe? Eu recebi semana passada uma menina trans no meu consultório, coisa mais querida do mundo, super perdida no que ia fazer, enfim, né, e queria contar para os pais. E aí me pediu ajuda, a gente comunicou para os pais, e obviamente eles já sabiam, só que os pais não faziam ideia do que era isso, uns pais mais velhos, com muita dificuldade de entender. E aí quando a gente contou e explicou como é que, né, o que era que acontecia, foi tão bonito que os pais encostaram e falaram assim, por que tu sofreu tanto tempo sozinha? E ela falou assim, mãe. Aí ele falou assim, eu vou demorar um tempo para me acostumar, tá? Eu achei tão linda, era todo mundo chorando no consultório, né? Então, assim, às vezes é só falta de informação, sabe? Não é... Então, assim, a gente precisa informar. Aí, sabe o que ela me falou? Uma das escolas mais absurdas, eu falo que está, né, entre as absurdas aqui de São Paulo, né? Que tem as normais e as absurdas, essa das absurdas. Ninguém fala sobre transfobia, ninguém fala sobre nada desses assuntos, porque, pelo que eu entendi, as famílias não gostam desses debates nessas As escolas. famílias tiram um livro de biblioteca, quiçá falar sobre Exato. diversidade. Aí a Imagina. mensalidade custa, sei lá, 20 mil reais e ninguém toca nesse assunto. Se tocar, troca de escola, porque é uma empresa, né? Uma empresa que custa muito caro. Que é uma doutrinação de gênero. Exato. Em vez de ser uma aula de civilidade. Então já começa por aí. Se a gente não pode falar de saúde mental, porque isso é falar de saúde mental. Se a gente não pode falar sobre isso, a gente não tem espaço, daí volta para isso aí no coletivo, como é que a gente trata, falando sobre. Muito bom. Muito bom. Você trouxe um raciocínio que eu nunca tinha feito e que, de fato, a gente tem que discutir a questão. Não adianta a gente... eu não quero falar... Tem um período, Luciane, nós somos um pouquinho mais velhos, que a gente fazia isso com câncer. A pessoa tinha câncer e a gente falava... não falava a palavra, aquela doença. Ela está com aquela doença. E muitas vezes não falava para o doente que ele estava com a doença. Então, essa coisa velada que você está falando me remeteu... Por que a gente fazia isso mesmo? Por que a gente não discutia? Por que a gente não abria? Por que a gente não falava de cuidado paliativo, né? E tu sabe, Fábio, que tem trazendo um pouco disso que tu está falando, não sei se vocês conhecem, mas a gente conhece porque a gente... mas tem um aplicativo chamado Discord. Acho que a maioria conhece aqui, não? Quem tem adolescente conhece, que é um aplicativo que eles falam jogando, né? E tem os mais absurdos desafios que eles falam para as pessoas fazerem esses aplicativos, né? E aí, enfim, estava conversando com meus adolescentes lá no consultório e perguntando sobre esse aplicativo. E aí eu fui conversar com as famílias sobre, né, e perguntar, vocês conhecem esse aplicativo? E aí todos os adolescentes que eu falei, falou assim, por favor, não fala para minha mãe vai me matar. Tá, mas se eu não posso, se a gente não pode falar sobre isso, com quem eles vão falar? Então, assim, aí o que acontece? Eles mandam fotos, aí com essas fotos eles são chantageados para fazerem desafios, né? Essas fotos ficam para eles, são chantageados. A foto é o colateral. Isso. E aí eles têm medo de contar para a família porque fizeram uma coisa proibida, mandaram foto que os pais alertaram que não era para mandar. Fotos peladas, gente. Tá, mas assim, ok, eu posso errar, né? Eu posso chegar para minha mãe e dizer, mãe, desculpa a palavra, fiz merda. Me ajuda? Se eu não tenho com quem contar, o que eu faço? Na minha ameaça de morte... Assuntos leves. Na minha primeira ameaça de morte, a pessoa que a polícia depois entendeu que estava mandando, ele fazia parte de fóruns que, inclusive, estavam no Discord. Eram só masculinistas, eles chamavam nessa época. Só homens machos que se encontravam em fóruns do Discord para ser misógino e homofóbico. Então, eles atacavam pessoas, assim, mulheres gordas, mulheres lésbicas, gays na televisão. Então, assim,
Depois eu fui descobrindo esse mundo, assim. E quanto mais você vai nesse Discord, mais coisa horrorosa você vai achando, assim. E é um mundo Isso muito é um alerta, perigoso. inclusive, pra E é quem um tem alerta, filho. exato. A gente tem que estar ligado com isso. Mas o que mais me chama atenção é a dificuldade que, se os pais não conseguem falar com os filhos não conseguem falar com os pais, e a escola não quer falar, ninguém fala com ninguém. Então a gente vive isolado. Eu fui chamada esses tempos para ir num canal de televisão aqui em São Paulo para falar sobre suicídio. Aí eu estava falando com a apresentadora antes e ela falou assim: só a gente não pode tocar muito na palavra morte e nem. Aí eu falei, peraí, tem algumas palavras que eu não posso falar. Aí ela falou, tu não pode falar essa e essa palavra. Eu falei, desculpa, eu não vou participar do programa. Só que ia começar o programa. Aí ela falou assim, não, mas é só essas 3 palavras que não pode falar. Eu falei, eu não sei não falar as palavras. Aí eu vou ficar nervosa. Aí ela falou assim, mas vai começar o programa. Eu disse, olha só, eu não vou participar. E eu não vou participar de um programa que eu não posso falar algumas palavras. E esse é o absurdo que a gente vive. Não é porque eu sou meia, sei lá, parece que eu sou um pouco tímida, enfim, que eu sou brava, eu não gosto que digam que eu não posso falar, e é um desserviço isso para a população. É um desserviço, é verdade. Eu não posso fazer isso. Exatamente. Entendeu? Eu não sofri bullying, mas eu sou defensora dos que sofreram bullying. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre saúde mental, que é o que a gente está fazendo aqui. É isso que faz a tua pergunta, Fábio. Eu vou fazer uma pergunta meio de finalização, mas eu não vou dar conta de finalizar, porque está todo mundo assim com a mãozinha, tem um monte de gente querendo. Então, eu vou deixar solto um pouco, mas eu acho que tem uma amarração aqui que tem a ver muito com propósitos que são feitos aqui na Turma do Bem. Que a arte e cultura, elas podem ajudar a melhorar essa situação? Já com a série já responde, né? Mas eu acho que é legal a gente ampliar essa resposta. Eu acho fantástico, né? Eu sou uma defensora da arte e da cultura. Eu sou, inclusive, uma crítica. Eu sou uma pessoa muito crítica. Eu fui assistir as peças do teu filho, né? Eu adoro assistir tudo que tem de cultura. Eu devoro livros, cultura, porque eu acho que é isso que vai nos salvar, o conhecimento. A arte salva. A arte salva, o conhecimento. A gente só está aqui falando isso porque eu acho que todo mundo tem que ter acesso ao conhecimento. O meu filho me falou uma coisa uma vez muito difícil para mim. Ela tem 5, tá, gente? Eu não sei de qual que ela está falando. O 3, o 4... Eu tenho o grande, os médios e os pequenos. Ela tem 5, ela fala, o meu filho, cada hora é um. O grande disse para mim, uma vez, ele estava na escola quando ele era pequeno, e falou assim, mãe, eu estava assistindo um filme na escola, e foi muito difícil para mim esse filme, porque eu fiquei triste, era um filme muito triste, e eu não podia chorar. Eu falei, por que tu não podia chorar? Aí ele disse, porque, imagina, eu ri de mim, né? Eu sou homem, mãe. Aquilo foi muito impactante para mim, porque eu falei, meu amor, por que tu não pode chorar, meu bem? Homem não chora? Daí ele disse, Aí eu falei, bom, acho que a gente está pronto para ter essa conversa. Ele devia ter uns 6 anos. Eu falei, meu amor da minha vida, tu pode gostar de menino, tu pode gostar de menina, tu pode chorar, tu pode ser o que for. Tu é um menino incrível, eu te amo por quem tu é. E ele começou a chorar, me abraçou e falou, obrigada, mãe, né? E foi assim, e ele estava vendo um filme. Eu fui até a escola, comentei isso com a professora e falei, por que vocês não falam sobre isso em vez de mostrar o filme? Fala sobre se emocionar, falem sobre isso, né? Então, um filme, um simples filme, não me lembro que filme era na época, pode trazer tanta coisa que a gente pode falar. Uma série pode trazer tanta coisa, né? E eu acho que é tudo, assim, a gente pode levar para quem não tem acesso, porque a minha preocupação hoje é que saúde mental está centralizada em quem tem muito dinheiro. É muito caro saúde mental. Então, a gente precisa levar para quem não tem acesso. Coletivamente. Um tempo hiperconectado e super rápido, a arte é um tempo de pausa e de reflexão, porque as pessoas não estão acostumadas a pensar, gente. As pessoas estão acostumadas a soluções rápidas. Então, a arte literalmente te propõe um respiro, que seja, portanto, te salva, sim, te dá novas perspectivas de vida. E novos mundos. E quando tu tá acessando, isso eu falo muito lá no consultório, quando tu tá acessando o TikTok, por exemplo, tu tá fazendo isso aqui, ó, vendo um vídeo muito rápido. Aí eles falam assim, mas eu tô aprendendo a cozinhar. Não, tu tá aprendendo a assistir vídeos de 20 segundos. Não tá aprendendo nada. Mas vamos fazer um PS também, tá? A arte salva quem tem civilidade, que tá cada vez mais difícil no cinema e ao teatro.
Celular ligado toda hora, ninguém desconecta, Ninguém gente conversando, desconecta. gravando. Eu fui no show esses dias, e aí ia entrar artista, assim, né? E todo mundo, eu comentei com meu marido, eu falei, dá uma olhada, não tinha ninguém sem celular. Tava todo mundo assim, esperando, nem começou o show e tá todo mundo filmando. Pra quê? Pra quem? Ninguém tá ali de verdade mais. A gente está livre. Se vocês quiserem perguntar, perguntem. Vai, vamos lá. Aqui. Oi, você estava falando sobre atendimento odontológico, né? Como que a gente pode identificar? Eu sou odontopediatra e recentemente aconteceu algo na clínica que me pegou muito. Eu já tinha observado na primeira consulta, ela não tinha escovado o dente. E não era um dente que não estava escovado um dia. Estava ali de dias. E eu comentei, você não está escovando? Ela falou, não. E aí já foi um sinal. Tava um calor de blusa. Ela tem 11 anos. E ela falou que tinha muito trauma de dentista e tal. Falei, bom, conversei com a mãe, falei, na segunda ela vai entrar sozinha. E aí conversei com a mãe, falei, ela pode subir sozinha? Pode. Aí subiu, conversamos, brincamos. Fiz o que tinha que fazer, falei pra ela que eu ia ter que limpar. Aí falei, tá calor, o ar tá quebrado, tira a blusa. Toda machucada. Os braços. E aí eu comentei, né? Falei, você contou pra alguém, tudo mais. Antes, na primeira consulta também, eu tinha observado a unha. Toda ruída. E aí comentei, ela falou que tinha, sim, conversado com a mãe, só que a mãe achou que ela tava com medo de ir no dentista. E falou, comentei, você falou a verdade? Ela falou que não, que tinha falado que era porque estava no dentista, enfim. Ela estava se machucando porque na escola, aquele dia, ela tinha pedido uma música na hora da aula de inglês e as meninas deram risada, isolaram ela. E ela não tinha contado a verdade para a mãe. E a mãe, como todos os pais, acho que todo mundo que atende criança tem isso, os pais querem responder pelos filhos, né? Sim. Eles não perguntam, eles já respondem pelos filhos. Então a mãe, quando pergunta, você tá assim porque você estava com medo do dentista? E é uma criança que faz terapia e tudo mais. E quando finalizou, eu conversei com a mãe. Eu falei, vou ter que falar a verdade para sua mãe. Conversei, expliquei. E a mãe chorou muito, muito. Fiquei bem chateada com tudo que estava acontecendo. Mas eu acho que, como dentista, ou qualquer área que a gente atua, a gente não tem que olhar a pessoa só naquilo. A gente tem que olhar num todo. Tudo faz importância. Vocês mensuraram sobre a série, né, dos adolescentes, mas eu uso muito na clínica o filme Divertidamente. Também. Que eu acho que a didática dele é muito fácil de entender. É um filme muito fácil de conectar com a nossa realidade de hoje. Aproveitando o gancho, estou há 20 dias também de um luto, de um suicídio, de um primo. E parece uma coisa bem besta, mas por joguinho de internet, isso mesmo, joguinho. Que loucura. Enfiou em dívida. Então, assim, a gente tem que falar, sim, sobre essas coisas. Temos que... O meu amigo foi por causa do Twitter também. Twitter. A gente Transfobia no Twitter muito. Então, É bizarro isso. E a gente acaba escondendo por vergonha. Falar, quem se mata por tigrinho? Gente, isso é bizarro, mas acontece. Acontece. Era uma pessoa extremamente ativa, trabalhava. Só que depois que isso aconteceu, eu e meus primos acabamos conversando, entendemos algumas coisas sobre a depressão. E ela dá sinais, né? E a gente tem que ficar atentos. Coisas besta, como arrumar uma cama, escovar um dente, lavar uma louça. A gente só percebe depois, os sinais estavam lá o tempo todo. Né? O tempo todo. São coisas bestas. E que até pra gente, isso eu tomo pra mim todos os dias. Que quando a gente tá em luto, a gente tá em estado de depressão, né? Que minha terapeuta fala, você não tem, você está no estado de. Então, todos os dias, a gente tem que acordar e falar, mais um dia. Básico, vou escovar o dente, vou arrumar a cama, vou lavar a louça. Então, mais um desabafo mesmo. Acho que a pandemia nos trouxe muito esse olhar psíquico, sem muito julgamento, sem muitos tabus, até mesmo para as crianças. Eu que atendo muitas crianças, falo muito, os pais estão mais abertos a escutar. Uau. Nem todos, mas... E o que a gente puder fazer de diferença nesse sentido psíquico, né? E a internet pode ajudar a gente também nesse outro lado. Claro.
de entendimento e acolhimento também. Né? Era isso. Obrigado, muito bom. Vai, Fê, passa atrás ali. Primeiro eu quero agradecer o Fê, a Mirella, o Fábio. Nossa, eu também sou odontopediatra, trabalho com adolescente. E isso que a Kátia acabou de falar realmente traz muita angústia, porque exatamente o adolescente, como saber, né, identificar esse adolescente que tem tantos conflitos, tantos questionamentos. Eu falo, será que ele está com depressão? Será que ele está com ansiedade? É uma característica típica do adolescente. Eu tenho essa dificuldade. Tenho muita dificuldade de identificar isso. E eu só tento ouvi-lo e tentar entender. Eu não sei se isso ajuda. Ou às vezes a gente fica nervoso mesmo, né? E fala que esse adolescente, olha, toca a vida. É assim mesmo, não é assim. Você vai passar por dificuldades. Às vezes você fala essas besteiras mesmo. E aí eu paro para me questionar. E eu tenho uns procedimentos, quando eu atendi uma adolescente recente mesmo, coisa de 2 semanas, com 14 anos, e ela tinha ficado 3 meses internada. Ela falou, tio, eu fiquei 3 meses internada. Porque eu sempre começo a minha primeira consulta, eu não vou avaliar o dente nem nada, eu pergunto tudo. Como é que é a sua rotina na escola? Você vai na escola? É legal? Então, nossa, gostei do seu cabelo, que cabelo legal. Até para você poder adquirir essa confiança com essa adolescente. Mas tem um momento que os pais, eles irritam mesmo. Porque você olha para os pais e você vê que o problema é o pai, é a mãe. E essa menina, ela falou, aí eu sempre pergunto, você tomou alguma medicação? Ela falou que tomava medicação, que fazia uma semana que ela tinha saído. E se olhava para ela, super feliz, e ela começou a desabafar tudo para mim. E aí, eu olhei para ela e falei assim, sabe o que acontece? Maria Helena, tá? Maria Helena, a verdade é o seguinte, sabe o que você sente também? Eu sei que o seu é de verdade, mas a gente adulta é tudo assim também. A gente só não fala, tá? A gente só não fala. Eu sei que o pai da gente é chato, a mãe da gente é chato, o tio é chato pra caramba. Então, às vezes, eu tenho essa postura com ela. Eu não sei se é isso que eu quero perguntar. Se essa postura é errada quando eu abordo dessa maneira. Tanto é que quando a mãe sentou, ela ficou sentada na recepção e a mãe foi lá fazer o orçamento, ver o valor. E eu olhei pra ela e falei, Maria Eduarda, precisando, liga pro tio, tá? Eu tenho essa mania. Liga pro tio. Precisar, liga pro tio. Adulto é tudo chato mesmo. E a mãe pegou e virou o olhinho. É nítido, né? Assim, essa menina deve ser chata pra caramba. E aí eu vi esse sofrimento. Eu sempre intensifico esse olhar e falo para ela, adulto é tudo chato mesmo, adulto também passa por adolescente, mas se precisar, a gente está aqui. Então essa pergunta que eu queria fazer, Mirella, se essa maneira de eu agir está errada, né, o que isso pode realmente trazer de bom ou ruim? E essa adolescente volta essa semana, inclusive, para passar comigo, tá? Essa pergunta que eu queria... Rápido. Me ajuda rápido. Olhinho desse SOS. Que legal. Não, eu acho fantástico, que bom que conseguiu uma comunicação com ela, acho fantástico, né? E eu acho que a gente tem que achar a linguagem deles, né? A gente tem que sair um pouco da postura. Eu, por exemplo, no consultório não atendo criança de sapato, atendo tipo descalço ou pantufa. E brinco com os pais, falo, vocês me dão muito mais trabalho que meus mini pacientes são muito mais legais, né? E a gente se conecta e eles já me mandam o WhatsApp, tia Mirella, eu tô com saudade, tia Mirella, querer me trazem bolachinha, eles comem a metade e me levam outra bolachinha. E eu acho assim, de um carinho, sabe? Muito espontâneo, que a gente forma uma conexão que eles podem se abrir. Ou às vezes eu brinco assim, tua mãe não chegou aqui e disse que tu tem que me contar tudo para uma pessoa que tu nunca viu na vida, né? Os adolescentes chegam com aquela cara assim, minha mãe falou que eu tenho que te contar tudo, mas tipo, eu nunca te vi na vida. Não vou te contar tudo, né? Então, eu acho que estabelecer uma confiança é muito importante. E no teu caso que tu está dizendo, assim, quando a gente olha algum tipo de corte, a gente tem muito cuidado, né? A gente precisa sempre chamar a família e tentar mostrar o risco que ela pode estar correndo, e entender que aquilo, eu falo que são marcas de um sofrimento, de uma dor muito intensa. Porque às vezes a família fica brava. Eles ficam irritados, sabe? Mas não é para ficar irritado, é para entender que aquilo ali é dor, e dor a gente precisa dar colo, a gente precisa dar amor para a dor, não brigar, sabe? E às vezes os pais fazem isso por só desconhecimento, só por não saber como lidar. Eu falo, são tão atrapalhados mesmo, né? Eles também precisam de colo. A gente dá colo para os pais, dá colo para os filhos, né? Porque eles não sabem muito o que fazer. É muito isso, né? Tão anos 80 isso. Se você apanhou, vai apanhar por cima. Não, gente. Se você apanhou, deixa eu ver se você tá machucado. Deixa eu te dar um acolhimento aqui. E eu acho que vocês, como profissionais, na verdade, ao contar algo delicado, vocês têm a obrigação de chegar pro pai e pra mãe e dizer, ao abordar isso, não vão com julgamento. Isso aí. Vão com acolhimento. E aí, você usa uma palavra, agora você falou deles, aí eu fiquei pensando...
não necessariamente são eles e a gente, os jovens. Porque eles são vocês e sou eu e é todo mundo aqui. Porque a gente já foi eles. A gente continua sendo eles. Aliás, o que não é a velhice, senão você, a mesma pessoa de 15 anos, num corpo que se transformou. Minha avó outro dia tava caindo em golpe de paixão no Facebook. Parecendo uma adolescente, se apaixonada, gente. Então. Mas aí eu percebi que ela era aquela adolescente ainda ali, só que num outro corpo. Tu sabe que esses dias eu fui dar um curso e tinha uma galera, eu falei assim, vamos fechar o olho e vamos lembrar como é que era a nossa adolescência. Provavelmente foi horrível. Só lembrar. Foi horrível. Ser adolescente é horrível. Ser adolescente é horrível, a gente se sente horroroso. E não tem comunicação com os pais, aí os pais não nos escutam, a gente não sabe pra onde é que a gente vai, né? É horrível. Tem uma palavrinha que chama alteridade, que é basicamente o se colocar no lugar do outro, assim. Então, acho que como profissional é pensar o que é que eu gostaria que me fosse dito se eu, com a idade dela, estivesse passando por isso. Como é que eu reagiria? Tudo bem que o mundo mudou, a tecnologia é outra, as gírias são outras, mas no fundo, todo adolescente, toda criança tem os mesmos anseios, a mesma ansiedade, com outros gatilhos, mas todo mundo tem as mesmas buscas. Todo mundo quer ser popular, quer ser feliz, quer ser bonito, quer ser paquerado, quer amor. Então, acho que vale muito a pena pensar de um jeito não separado. Isso é a minha opinião de palpiteiro, tá, gente? Sou especialista em nada. Mas não pensar na gente de um jeito separado da juventude. Eu tenho uma estratégia que eu uso lá em casa com o meu de 15, que eu paro na frente dele, tá passando em casa, eu falo, Mateu, o nome dele, Mateu, vem cá. Aí eu paro na frente dele e fico parada, dele que é, mãe. Daí eu falo, abraço espontâneo? Daí ele fala, ai, tá bom, mãe. Daí ele me dá um abraço. Então é uma forma que eu tenho de dizer, tô com saudade de ti. Às vezes eu deixo um bombom no quarto dele, para de se isolar no quarto como um adolescente de 15 anos, estou com saudade. Então, são estratégias de tentar O que ele achar faz é criar canal de comunicação com a criança. Isso. Ele abre um vínculo, temos uma comunicação só nossa, né? É meio isso, abrir um pode canal... Pedir ajuda, qualquer pode, coisa. Olha, qualquer coisa você me liga, né? Gente, a gente tem mais uma ainda. Vai, bota aí, tem um monte de gente com a mão, vai. Vamos tentar ser rápido. Esse assunto é um assunto nosso, né? Vamos lá. É um prazer estar aqui, né? E falando, esse tema mexeu bastante comigo, porque recentemente aconteceu com a minha filha. Ela teve um pequeno acidente, eu tive que sair às pressas do consultório para poder acompanhá-la. Por ela ser uma criança, assim, adolescente, né? Por 13 anos, mas ela é sempre muito responsável. A gente mora próximo da escola, nesse dia ela veio só da escola, sempre normal, atravessou a faixa, já chegou uma avenida depois. E aconteceu um acidente com ela, me ligaram, eu saí às pressas, fui lá. Quando eu cheguei lá, graças a Deus, foi só lesões, coisas supérfluas. Mas aí eu perguntei, filha, o que aconteceu? Por que, assim? Qual o motivo? Você sempre é tão... olha sempre, o que aconteceu? Aí ela falou, chorando, desesperada, mãe, eu estava vindo chorando da escola, porque meus colegas, a gente estava tendo um campeonato de vôlei na escola, ela gosta de vôlei, e aí o coleguinha dela, eles perderam, e os outros coleguinhas foram caçoar, e caçoou dela que ela não era boa, que não sei o quê. E na volta da escola, ela voltou chorando. Nisso, ela não prestou atenção. E uma moto pegou ela. O cara não socorreu. Graças a Deus, era próximo de casa, todo mundo conhecia. O pessoal me ligou correndo, eu fui. E aí eu entendi, eu fiquei assim... depois que a gente saiu do hospital, tudo bonitinho. Peguei o testadinho dela e fui na escola. Aí eu conversei com o professor de educação física e falei, olha... infelizmente aconteceu, graças a Deus ela está bem, mas assim, o fato foi que ela me contou que ela estava vindo chorando por conta disso que aconteceu na escola. E após isso tem uns 3 meses, ela desenvolveu uma crise de ansiedade assim tremenda. Recentemente, brincando na escola, ela caiu. E ela não consegue, ela perde a respiração, literalmente, aquela crise, aquele susto. E aí ligaram correndo pro pai e ela só consegue parar quando o pai ou a mãe chega. A gente pede para ela respirar, calma, filha, papai tá aqui, mãe tá aqui.
E assim, a gente vê que realmente tem horas que o pessoal acha, é só uma brincadeirinha boba. Isso não vai fazer nada. Nossa. E para a criança ou para o Impacta. adolescente, isso é muito. Né? Tanto que ela quis parar, não queria mais. Falei, não, a gente vai conversar com a turminha, tudo. E você vai passar por isso. Se você está aí para aprender, ninguém nasce sabendo. Eu falo para ela, a mamãe não era dentista. A mamãe quis ser, a mamãe estudou e a mamãe é dentista hoje. Então, assim, se você quer jogar, você vai aprender. Você está na escola para aprender. É uma fase, ela hoje está passando por acompanhamento e tudo. Mas, assim, é uma coisa muito importante que eu acho que em todas as escolas deveriam falar mais. Tá ali em cima, porque são pequenas coisinhas que desenvolvem outras coisas, assim, grandiosas nas crianças. Ela recentemente está, assim, realmente com crises e a gente está passando por esse processo. E é um processo que não é fácil nem para a criança e muito menos pra para o família. pai, porque o pai que fica Tem assim, nada pra nossa, fazer. eu não imaginaria que a minha filha poderia estar passando por isso, devido a uma brincadeira de mau gosto dos coleguinhas desenvolver isso, né? Então, esse é mais um desabafo e Um relato. um relato do que acontece e, assim, com várias crianças e adolescentes. E tem por aí. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Quem mais, gente? Podemos? Mais um. Alô? Então, eu queria fazer sou psicólogo, trabalho aqui também com a Turma do Bem, e queria fazer um depoimento, né, que eu acho que essa questão tão cara e importante da relação da arte com a saúde mental, né? Que eu acho que a gente, né, foi comentado do burnout, dessa vida contemporânea que a gente vive tão sempre preocupados com o dinheiro, com as questões pragmáticas, né, com resolver os problemas. E há um conceito muito ligado à arte, mas não só também à religião, que é a catarse, né? Que seria uma espécie de purificação ou de expressão de sentimentos, né? E acho que a gente está falando aqui, né, que no dia a dia e nesse mundo contemporâneo a gente tem pouco espaço para poder não estar no mundo de maneira preocupada. E a arte nos traz a possibilidade de sair um pouco da realidade, de experimentar, e aí a catarse, né? Experimentar sensações, emoções e sentimentos que a gente não teria espaço nem oportunidade de vivenciá-los, né? Então, acho que isso é uma coisa absolutamente relevante, né? E a minha experiência com crianças, né? E eu sou psicólogo muito ligado à psicologia do desenvolvimento, e a brincadeira e a imaginação, a valorização do espaço do brincar e da imaginação na criança, ela tem um caráter, vamos dizer assim, catársico, mas muito no sentido de permitir que a criança possa elaborar, simbolizar as suas experiências. Então, essa dimensão de... a gente sempre dá o seguinte exemplo, tem vacinação no domingo. Na segunda-feira, as crianças estão tudo dando vacina nas bonecas na escola, né? Porque a forma de poder, de alguma maneira, elaborar esse lugar que a criança esteve de angústia, de ter que a força ser vacinada, e ela poder experimentar vivencialmente, imageticamente, brincando, teatralmente, o lugar do médico que vacina o outro, né? Do poderoso que submete, isso é uma experiência catársica que elabora e que permite a criança estar no mundo. Então, acho que essa questão da arte, ela é fundamental muito nesse sentido, de permitir que a gente possa experimentar e viver emoções e elaborar coisas que a gente vive, que a gente nem sabe que vive ou que pouco consegue expressar em função dessa maluquice que a gente vive hoje em dia. Bom, era isso que eu queria contribuir. Boa tarde novamente. Queria falar sobre uma experiência também e nisso formular uma pergunta, eu vou tentar ser meio breve. Ainda durante a pandemia, né, acho que todo mundo sofreu muito, a gente viu o mundo inteiro sofrer lá, foi, né, naquela reclusão, e eu particularmente, eu me isolei também, eu fui para uma casa que eu tenho na praia, fiquei lá sozinho, levei um cachorro, enfim, estava escrevendo um livro. Para mim foi um momento que eu estava me reconectando e estava me sentindo relativamente bem, né, porque era difícil, é difícil até falar isso, mas o que eu fiz daí nesse momento para
para tentar amenizar, tipo, ver o que eu podia fazer para o mundo. Aí foi quando eu me associei ao CVV, e eu trabalhei lá um tempo atendendo pelo Skype, 2 vezes por semana eu atendia, e eu acho que dessa experiência, o que eu pude tirar muito claro, é que quando a gente tenta aliviar a dor do próximo, a gente acaba aliviando o nosso fardo também. Então, acho que com base nisso, eu acho que o que a gente faz, o que o TDB faz, que a Turma do Bem faz, é realmente isso, entendeu? É pegar aquela criança, se botar no lugar, ver que, né, é o que a gente viu tudo ontem aqui, graças ao Fábio também. Enfim, a gente consegue aliviar a dor daquela criança e isso a gente faz a nossa vida ficar um pouco mais leve também. Então, dessa maneira, eu queria perguntar para vocês, assim, ó, aqui a gente está sendo coordenadores para a gente levar essa ideia para as nossas regiões, para incentivar outros dentistas a fazer parte desse movimento também. Então, de que maneira que a gente pode abordar esses nossos colegas, mostrar um ponto de vista que para eles vai ser bom também, entendeu? Eles vão estar fazendo um bem, tratando outras pessoas, mas relativamente para ele é bom. E não no sentido de, vai se promover em cima de algo social. Não, bem psicologicamente, no sentido de diminuir esse fardo, ajudando o próximo. Tem uma coisa que é importante vocês saberem também, né? Vocês já fazem o bem psicologicamente para as pessoas, fazendo, por favor, não se ofendam, o básico, porque a gente está falando do complexo aqui. Quando vocês recuperam o sorriso de alguém, fazer alguém ter um sorriso mais branco, mais bonito, mais feliz, melhorar o hálito, ou descobrir uma doença gástrica que está aliada a isso, e dar o caminho do tratamento, ou qualquer coisa, vocês já têm um papel muito importante na autoestima da pessoa, assim. Tudo bem que acho importante a gente se problematizar, ir para o que é complexo, mas isso não significa que o trabalho de vocês não já tenha um valor imenso. É importante se vocês se darem esse tapinha nas costas. E especialmente por estarem numa ONG tão incrível como a do Fábio. Então também já saibam que vocês já mudam a vida das pessoas ao mexer com a autoestima delas. Tem uma coisa que eu fico pensando assim, será que a gente tem uma fórmula mesmo? Porque assim, eu vou tomar um exemplo daqui de hoje, tá? Sabadão, à tarde, você podia estar tomando uma, você está aqui. A gente conseguiu, vocês repararam que a gente que eles tem não vão tomar uma depois. Uma plateia de dentistas pretos grande, não tinha. Anos que eu faço isso, não vinha dentista preto. Não tinha dentista preto. Agora tem dentista preto. Então, acho que a gente vai trazendo, com a própria vivência da gente, vai acontecendo. O exemplo da Paula traz um monte de gente. Esse menino viu a Paula no Pedro Bial e se inscreveu na hora na Turma do Bem. Há uma identificação das pessoas para com você. Eu acho que quem ouviu hoje à tarde essas conversas sobre alimentação, saúde mental, longevidade, cara, você volta 10 vezes melhor dentista do que se você tivesse feito um curso de laser. Porque o laser a gente aprende. Isso aqui amplia a sua cabeça, isso aqui amplia a sua humanidade. Então, quando a gente volta para a cidade da gente, você já volta diferente. Você já volta em outro lugar. E com um novo raciocínio, um novo jeito de... Porque eu acho que o que amplia a gente como... O profissional de saúde, eu conheço a Luciane desde a adolescência. Vocês viram que eu só ando com um amigo, né? Porque, na verdade, eu ando com pessoas que eu admiro. Se eu não admirasse a Mirella, eu não traria a Mirella. A Luciane é reitora de universidade. E é minha amiga de adolescente, né? Coitada. Gente, ela viu ele com cabelo. Com cabelo e com a energia de 15 anos. Você imagina como era, tadinha da Luciane. Eu já vi ele com cabelo, não vou falar circunstância, mas é um vídeo muito famoso por aí. Eu e a Luciane somos amigos desde a adolescência e você, na verdade, estabelece vínculos com aquelas pessoas que você admira. E você vai admirando essas pessoas. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia dizer que eu estava ouvindo aqui, né,
debate, e eu tô passando por uma situação, assim, que tá me deixando meio chateada, e eu tava escutando ele falar, e eu pensei comigo mesmo, nossa, me fez tão bem ouvir ele falar hoje, que bom que eu vim hoje à tarde, sabe? E aí, quando a gente acabasse aqui, eu falei, eu vou pegar o telefone dele e vou falar, quer ser meu amigo? Porque eu não tenho muito amigo aqui em São Paulo, eu falei, eu vou chamar ele, quer ser meu amigo? Então, assim, eu acho que isso promove tanta coisa legal, porque a criança, eu que trabalho com muita criança e procriei muito, né? Tenho muita criança em casa. As crianças, elas se encontram nos parquinhos e elas olham, elas nunca viram, e elas olham, elas gostam e falam, quer brincar comigo? Quer ser meu amigo? E quando elas estão bravas, elas dizem, não sou mais teu amigo. Sai, não vou mais ser teu amigo. E aquilo corta o coração de uma forma, assim, né? E eu acho que falta a gente fazer isso, sabe? Falta a gente se olhar e dizer, quer ir lá em casa? Lá no Sul a gente toma chimarrão, né? Então, quer tomar um chimarrão lá em casa? Eu adoro tomar chimarrão, porque a gente conversa, a gente senta junto e bate papo. Então, eu adoro receber. E eu acho que isso aqui é o que tu falou, assim, eu escutei alguém falando no debate anterior de longevidade, que o que faz a gente querer estar vivo é ter um sentido para a vida. E eu sou muito... meu pai é oncologista e a gente fala muito sobre morte, sobre a importância de falar sobre a morte para buscar um sentido para a vida, né? Saber que isso acaba, então faz cada dia valer a pena, cada dia é importante. Tá aqui é importante porque tem um sentido, senão não vale a pena, né? Isso é muito importante. Muito legal. Nós compartilhamos desses anos todos, e nós dois profissionais da saúde, então a gente sempre discute, debate sobre os caminhos da saúde, das escolhas de cada um, né? de cada pessoa. A gente vai andando, né? Nessa toada, e fechando a pergunta dele, eu acho que é só no exemplão mesmo, só no jeitão de fazer mesmo, que as pessoas vão colando, a gente vai se colando. Vocês vão ver que aqueles que ficarem na turma do bem, aqueles que permanecerem, vira da turma, a gente vira íntimo, vai virando uma bagaceiragem, vai virando uma intimidade, nós vamos ficar tudo bêbado em algum lugar, mas é mais ou menos assim que a coisa funciona, porque é um jeito de ser amigo e da gente olhar o mundo. É como a gente olha o mundo que vai fazer a gente se juntar. Tá bom?